Olá, meus irmãos, um bom dia a todos vocês. Estamos aqui, como sempre, mais um dia para a leitura, para esse estudo da Palavra do Senhor. Amém? Hoje iremos prosseguir o livro de Juízes. Hoje iremos ler do capítulo 8 ao capítulo 14. Amém? Como sempre, estamos aqui conhecendo, depois da morte de Josué, conhecendo aqui os juízes que eram levantados por causa da desobediência do povo. Eles sempre adoravam outros deuses, depois se arrependiam, clamavam ao Senhor, o Senhor dava a eles mais um juiz, este juiz salvava o povo, governava o povo ali, debaixo da vontade de Deus. Quando esse juiz morria, eles voltavam de novo às práticas antigas. E assim a gente vai ver no decorrer da leitura aqui de Juízes, muitos homens de Deus levantados para voltar o povo a fazer a vontade de Deus. Amém? E que isso sirva de aprendizado para mim e para você. Que a gente não fique persistindo no erro, como eles fizeram aqui. Que a gente abandone o pecado de uma só vez. Não fique retornando para aquele lugar onde Deus nos tirou. Não retorne, não fique acessando lugares de onde Deus tirou. A gente não deve flertar com o pecado. A gente não deve querer ter um noivado com Cristo e ser amante do mundo. E ter o mundo como amante. Querer montar um triângulo amoroso entre você, Jesus e o mundo. A palavra de Deus nos diz que amizade com o mundo é inimizade com Deus. Amém? Então isso serve de muito aprendizado para nós. A Bíblia nos deixa aqui escrito, os erros que as pessoas cometeram, descrito aqui nesta palavra do Senhor, para que nós, ao lermos, não venhamos cometer os mesmos erros. Amém? Vários profetas aqui também, vários reis, a gente vai conhecer aqui no decorrer da leitura, que falharam, que pecaram. E esses erros que se deixam aqui na Bíblia, que estão descritos aqui nessa palavra, é para a gente ler e falar, olha, eu não vou cometer, eu vou vigiar mais ainda. Um grande exemplo disso é Davi. Davi, ele errou, Davi, ele pecou. A gente sabe, você conhece a história. Ele cresceu o olho na mulher do companheiro, botou o companheiro à frente à guerra para que ele morresse, para que ele pudesse ficar com a mulher do próximo. E a gente sabe a colheita que Davi teve após esse pecado. Ele se arrependeu verdadeiramente, ele voltou a ter intimidade com o Senhor, mas ele não deixou de colher as consequências. E a colheita vem, meus irmãos. Então a gente não pode usar os erros que esses homens cometeram, esses homens de Deus cometeram, para a gente errar também. Para a gente pensar assim, Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele pecou e arrependeu e foi perdoado. Eu também posso errar, eu também posso errar. Deus vai me perdoar. Mas e você? Vai aguentar colher o que Davi colheu? Você vai aguentar sofrer como Davi sofreu no fim da vida? Porque todo pecado tem consequência, meu irmão. Tudo que você planta, você colhe. Tudo. Então, ao invés disso, nós temos que olhar para esses erros e pensar assim, olha, eu não vou pecar. Eu não vou cair nessa área porque eu sei o que acontece depois. Amém? Então, é só uma pincelada aqui do que a gente estamos aprendendo. E um bom dia para você que está chegando hoje aqui no canal. Seja bem-vindo. Eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal. Se inscrevam no canal, compartilhem aí com seus amigos, com as pessoas, para que a palavra de Deus alcance mais pessoas, amém? Porque a rede social, a internet, o mundo virtual é uma arma muito forte para a gente fazer chegar a palavra aonde a gente não tem como chegar fisicamente. E a palavra chega virtualmente, amém? E a palavra verdadeira, Aqui que a gente está lendo a palavra, explicando a Bíblia. A gente não está aqui falando a palavra falsa, um falso evangelho que massageia o ego. Esse verdadeiro evangelho que estamos lendo é que confronta o pecado, é que confronta os nossos erros e nos torna pessoas melhores, e nos torna pessoas cada vez mais próximas de Deus, nos torna pessoas cada vez mais firmadas
no caráter de Deus. Amém? E é isso que temos que ter. É um caráter de Deus em nós. É um caráter de Deus carimbado no nosso coração, carimbado nas nossas ações diárias. É isso que devemos ser. Tem uma velha frase de um pregador que ele diz, olha, use palavras se preciso for para pregar. Ou seja, pregue com sua vida. Faça diferença com sua vida na vida das pessoas. Na sua ação, no seu modo de agir, no seu sorriso. Porque quem tem o Espírito Santo, ele brilha. Quem tem o Espírito Santo é diferente do mundo. Não porque você é melhor, porque eu sou melhor que as pessoas, não. Essa diferença é o Espírito Santo que faz em nós para que nós possamos conquistar as pessoas a vir a Cristo. As pessoas vão olhar e falar, olha, aquele irmão ali, aquele rapaz, ele só anda alegre. Aquele rapaz, ele tem um brilho diferente. Mas isso não vem de nós, isso vem do Espírito Santo. Aleluia. Então vamos à leitura. Eu já estou pregando aqui já, mas vamos à leitura. Que Deus abençoe como sempre cada um de vocês que está acompanhando, que está assistindo. Amém? Porque se a gente for falando aqui, vai falando o assunto de Deus, né? Ele não tem fim, vai passando a hora e a gente nem vê. Então, meu irmão, que Deus te abençoe. Como sempre, vamos orar, vamos entregar esse momento nas mãos do Senhor, para que o Espírito Santo venha ter liberdade para agir no nosso meio e que possa falar conosco através dessa palavra, como Ele sempre tem falado, sem falhar nenhum dia. Todos os dias nós estamos sendo edificados. Amém? Então curva a sua cabeça, feche seus olhos, eleve os seus pensamentos ao Senhor e vamos orar nesse dia. Meu Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais um dia estarmos aqui, meu Deus, para a leitura desta palavra maravilhosa. Pai, como sempre, te pedimos mais uma vez que o Teu Espírito Santo venha ter liberdade em nosso meio, meu Pai. Ô Espírito Santo, alcança vidas nesse dia. Pai Santo, Pai querido, que essa leitura, meu Deus, venha nos crescer espiritualmente. Que essa leitura, ó Pai Santo, desse dia venha nos crescer na parte de Deus. Que o Senhor venha nos dar, ó Pai, sabedoria da Tua palavra, nos dê discernimento, ó Pai, nesse dia. Em nome de Jesus, ó Pai, que as palavras que iremos ler aqui nesse dia venham ficar firmadas em nosso coração, na nossa mente. E que o Teu Espírito Santo, ó Pai, nos faça lembrar dessa palavra. Que não venhamos ser, ó Pai, leitores esquecidos. Porque estamos lendo, ó Pai amado, Pai querido, e vamos também meditar nessa palavra. Pois é assim que o Senhor nos ensina, meu Deus, em Josué, no capítulo 1, no versículo 8. Medita nessa palavra dia e noite. E é isso que nós queremos fazer, meu Pai. Então que o Teu Espírito Santo venha conduzir essa leitura e venha ter total liberdade, ó Pai. Nós declaramos nesse dia nossa total dependência do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. Então vamos lá. Juízes, capítulo 8. A derrota final dos midianitas. Os homens da tribo de Efraim disseram a Gideão: por que você não nos chamou quando foi lutar contra os midianitas? Por que fez isso com a gente? E tiveram uma discussão muito forte com Gideão. Mas ele lhes disse: o que eu fiz com os midianitas não é nada comparado com o que vocês fizeram. Até aquilo que o menor dos homens de Efraim fez tem mais valor do que aquilo que todos os homens do grupo de famílias de Abiezer fizeram. Deus entregou Oreb e Zeeb, os chefes midianitas, a vocês. Que foi que eu fiz que possa ser comparado com isso? Quando Gideão disse isso, os homens de Efraim ficaram menos zangados. Gideão e os seus 300 homens foram até o rio Jordão e o atravessaram. Eles estavam muito cansados, mas continuaram a perseguir o inimigo. Então Gideão fez aos homens da cidade de Sucote o seguinte pedido: estou perseguindo os chefes midianitas, Zeba e Salmuna, e os meus homens estão muito cansados. Por favor, deem comida para eles. Mas os chefes de Sucote responderam: por que devemos dar comida para o seu exército? Você ainda não prendeu Zeba e Salmuna? Aí Gideão disse: está bem, mas quando o Senhor me entregar Zeba e Salmuna, eu rasgarei a carne de vocês com os espinhos das plantas do deserto. Gideão foi a Penuel e fez o mesmo pedido aos homens dali. Mas os homens de Penuel lhes deram a mesma resposta que os homens de Sucote tinham dado.
Aí Gideão disse: quando eu voltar são e salvo, derrubarei esta torre. Zeba e Salmuna estavam em Carcor com seu exército. De todo o exército dos povos do deserto, restavam apenas 15.000 homens. 120.000 tinham sido mortos. Gideão foi pelo caminho que rodeava o deserto a leste de Noba e Jogbéa, e atacou de surpresa o exército inimigo. Zeba e Salmuna, os dois chefes midianitas, fugiram, mas ele os perseguiu e os prendeu, e o exército inteiro foi derrotado. Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Heres. Prendeu um moço de Sucote e lhe fez perguntas. Então o rapaz escreveu para Gideão os nomes dos 77 chefes e líderes de Sucote. Aí Gideão foi falar com os homens de Sucote e disse: vocês lembram de quando me desprezaram? Vocês disseram que não iam dar comida para o meu exército cansado, porque eu ainda não tinha prendido Zeba e Salmuna. Muito bem, aqui estão eles. Então pegou espinhos das plantas do deserto e com eles castigou os chefes de Sucote. Também derrubou a torre de Penuel e matou os homens daquela cidade. Aí perguntou a Zeba e a Salmuna: com quem se pareciam os homens que vocês mataram em Tabor? E eles responderam: pareciam com você. Todos tinham jeito de príncipe. Gideão disse: eles eram meus irmãos, filhos da minha mãe. Juro pelo Senhor Deus que se vocês não os tivessem matado, eu também não mataria vocês. E disse a Jeter, o seu filho mais velho: levante-se e mate-os. Mas o rapaz não tirou a sua espada. Ele estava com medo, pois ainda era muito novo. Então Zeba e Salmuna disseram a Gideão: venha você mesmo nos matar, porque para isso é preciso ter coragem de homem. Aí Gideão matou Zeba e Salmuna e pegou os enfeites em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos seus camelos. Os homens de Israel disseram a Gideão: você nos salvou dos midianitas, portanto seja nosso governador, e depois de você o seu filho e o seu neto. Gideão respondeu: eu não serei governador de vocês, e o meu filho também não. O Senhor Deus é quem será o governador de vocês. E continuou: mas vou fazer um pedido. Cada um me dê um dos brincos que tirou dos vencidos. Os midianitas usavam argolas de ouro nas orelhas porque eram gente do deserto. Os homens de Gideão responderam: nós os daremos com prazer a você. Então estenderam uma capa e cada um pôs nela os brincos que tinham tomado dos midianitas. Os brincos de ouro que Gideão pediu passaram quase 30 quilos. Isso fora os enfeites, os colares e as roupas de púrpura que os chefes de Midian usavam, e sem contar também os enfeites que estavam no pescoço dos seus camelos. Com o ouro Gideão fez um ídolo e o colocou em Ofra, a sua cidade. Então todos os israelitas abandonaram a Deus e iam lá para adorar o ídolo. E isso foi uma armadilha para Gideão e a sua gente. Os midianitas foram derrotados pelos israelitas e por muito tempo deixaram de ser uma ameaça para eles. E a terra ficou em paz durante 40 anos, enquanto Gideão viveu. A morte de Gideão. Gideão voltou e ficou morando na sua própria casa. Ele foi pai de 70 filhos, pois tinha muitas mulheres. Ele também teve uma concubina em Siquém, e ela lhe deu um filho. Gideão pôs nele o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu bem velho e foi sepultado no túmulo de Joás, o seu pai, em Ofra, a cidade do grupo de famílias de Abiezer. Depois que Gideão morreu, o povo de Israel abandonou a Deus novamente e adorou os deuses dos cananeus. Eles adotaram Baal-Berite como seu Deus. Não serviram por muito tempo ao Senhor Deus, que os havia livrado de todos os inimigos que viviam ao redor deles. E também não foram agradecidos à família de Gideão por tudo de bom que ele havia feito para o povo de Israel. Abimeleque, capítulo 9. Abimeleque, filho de Gideão, foi à cidade de Siquém, onde viviam todos os parentes da sua mãe. Ele pediu que eles perguntassem aos homens de Siquém: o que é que vocês preferem?
ser governados pelos 70 filhos de Gideão ou por um só homem? Lembrem que Abimeleque é do mesmo sangue de vocês. Então os parentes da sua mãe falaram sobre isso com os homens de Siquém. E eles resolveram seguir Abimeleque, porque era parente deles. Deram a ele 800 gramas de prata, tirados do templo de Baal-Berite. Com essa prata, Abimeleque contratou alguns homens ordinários para o seguirem. Abimeleque foi para a casa do seu pai, em Ofra, e ali, em cima de uma só pedra, ele matou seus 70 irmãos, os filhos de Gideão. Mas Jotão, o filho mais moço, se escondeu, e por isso não foi assassinado. Então todos os homens de Siquém e de Bet-Milo se reuniram na árvore sagrada de Siquém, e ali fizeram de Abimeleque o seu rei. Quando Jotão soube disso, subiu até o alto do monte Gerizim e gritou para eles: Homens de Siquém, me escutem, e Deus escutará vocês. Aí Jotão disse: Uma vez as árvores resolveram procurar um rei para elas. Então disseram à oliveira: Seja o nosso rei. E a oliveira respondeu: Para governar vocês eu teria de parar de dar o meu azeite, usado para honrar os deuses e os seres humanos. Aí as árvores pediram à figueira: Venha ser o nosso rei. Mas a figueira respondeu: Para governar vocês eu teria de parar de dar os meus figos tão doces. Então as árvores disseram à parreira: Venha ser o nosso rei. Mas a parreira respondeu: Para governar vocês eu teria de parar de dar o meu vinho, que alegra os deuses e os seres humanos. Aí todas as árvores pediram ao espinheiro: Venha ser o nosso rei. E o espinheiro respondeu: Se vocês querem mesmo me fazer o seu rei, venham e fiquem debaixo da minha sombra. Se vocês não fizerem isso, sairá fogo do espinheiro e queimará os cedros do Líbano. E Jotão continuou: Será que vocês foram sinceros e honestos quando fizeram de Abimeleque um rei? E será que vocês trataram Gideão e a sua família com decência e de acordo com o que ele merecia? Lembrem que o meu pai lutou por vocês. Ele arriscou a vida para salvá-los dos midianitas. Mas hoje vocês estão contra a família do meu pai. Vocês mataram os seus 70 filhos em cima de uma só pedra. E depois fizeram do seu filho Abimeleque, que é filho de uma escrava, o rei de Siquém. Fizeram isso somente porque ele é parente de vocês. Agora, se o que vocês fizeram hoje com Gideão e a sua família foi sincero e honesto, então sejam felizes com Abimeleque, e que ele seja feliz com vocês. Mas se não, que de Abimeleque saia fogo e queime os homens de Siquém e de Bet-Milo. E que saia fogo dos homens de Siquém e de Bet-Milo, e queime Abimeleque. Aí Jotão fugiu e foi viver em Beer, porque estava com medo do seu irmão Abimeleque. A revolta de Gaal. Abimeleque governou o povo de Israel durante 3 anos. Então Deus fez com que Abimeleque e os homens de Siquém se odiassem, e eles se revoltaram contra Abimeleque. Isso aconteceu para que Abimeleque e os homens de Siquém, que o haviam ajudado a matar os 70 filhos de Gideão, pagassem pelo seu crime. Os moradores de Siquém puseram homens escondidos no alto das montanhas para matar Abimeleque. Eles assaltavam todos os que passavam por aquele caminho, e Abimeleque soube disso. Gaal, filho de Ebed, foi com os seus irmãos para Siquém, e os homens dali confiaram nele. Eles foram até as suas plantações, apanharam uvas e prepararam vinho. Então fizeram uma festa. Depois entraram no templo do seu Deus, comeram, beberam e amaldiçoaram Abimeleque. Aí Gaal disse: Por que estamos sendo dominados por Abimeleque? Que tipo de homens somos nós, os homens de Siquém? E quem é ele? É o filho de Gideão? No entanto, Zebu recebe ordens dele. Por que devemos ser dominados por ele? Sejam fiéis ao seu antepassado Amor, pai de Siquém. Ah, se eu fosse o líder desse povo, expulsaria Abimeleque e diria: Já que o seu exército é tão grande, então saia e lute.
Zebul, o governador da cidade, ficou com muita raiva quando soube o que Gaal tinha dito. E mandou mensageiros a Abimeleque, que estava em Aruma, para dizerem a ele: Gaal, filho de Ebed, e os seus irmãos vieram a Siquém e estão atiçando o povo da cidade contra você. Por isso faça o seguinte: durante a noite você e os seus homens saiam e se escondam nos campos. Amanhã levantem-se ao nascer do sol e ataquem de surpresa a cidade. E quando Gaal e os seus homens saírem para lutar, ataquem com tudo o que vocês tiverem. Então Abimeleque e todos os seus homens saíram durante a noite e se esconderam fora de Siquém, divididos em 4 grupos. Gaal se levantou e foi para o portão da cidade. Aí Abimeleque e os seus homens saíram de onde estavam escondidos. Quando Gaal os viu, disse a Zebul: Veja, vem gente descendo do alto das montanhas. Mas Zebul respondeu: Não são homens, são as sombras das montanhas. Porém Gaal disse: Veja, vem gente descendo bem na nossa frente, e um grupo vem vindo da árvore sagrada. Então Zebul disse: Onde foi parar toda a sua conversa? Não foi você quem perguntou por que devíamos servir Abimeleque? Pois são estes os homens de quem você estava caçoando. Saia agora e lute contra eles. Aí Gaal saiu na frente dos homens de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque o atacou e Gaal fugiu. Muitos homens caíram feridos até perto do portão da cidade. Então Abimeleque voltou para Aruma, e Zebul foi até Siquém e expulsou de lá Gaal e os seus irmãos. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu para os campos, e Abimeleque ficou sabendo disso. Então ele dividiu seus homens em 3 grupos e os deixou escondidos no campo, esperando. Quando Abimeleque viu o povo saindo da cidade, saiu de onde estava escondido e os matou. Abimeleque e o seu grupo atacaram de surpresa e tomaram conta do portão da cidade. Os outros 2 grupos atacaram o povo que estava nos campos e mataram todos. Abimeleque combateu os homens da cidade o dia todo. Tomou a cidade e matou seus moradores. Então destruiu a cidade e espalhou sal no chão. Quando os chefes de torre de Siquém souberam disso, foram todos para a fortaleza do templo de Baal-Berite, para ficar em segurança. Mas Abimeleque soube que eles estavam reunidos lá. Aí subiu o monte Salmão com seus homens. Pegou um machado, cortou um galho de árvore e o pôs no ombro. Disse aos homens para fazerem depressa a mesma coisa. E cada um deles cortou um galho de árvore. Depois eles seguiram Abimeleque e fizeram uma pilha de galhos encostados na fortaleza. Em seguida puseram fogo nos galhos e queimaram a fortaleza com toda a gente dentro. Assim morreram todos os moradores de Torre de Siquém, mais ou menos 1000 homens e mulheres. Depois Abimeleque foi a Tebes, cercou a cidade e a conquistou. Em Tebes havia uma forte torre. Todos os homens e mulheres e os líderes da cidade correram e entraram nela. Fecharam as portas e foram para o terraço. Abimeleque avançou, atacou a torre e chegou até a porta para pôr fogo nela. Mas uma mulher jogou uma pedra de moinho na cabeça dele e quebrou o seu crânio. Aí ele chamou depressa o moço que carregava as suas armas e disse: Tire a sua espada e me mate. Não quero que digam que fui morto por uma mulher. Então o rapaz tirou a espada e o matou. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram todos para casa. E assim Deus castigou Abimeleque pelo crime que havia cometido contra o seu pai, o crime de matar os seus 70 irmãos. E como castigo pela maldade dos homens de Siquém, Deus fez com que eles sofressem. E assim aconteceu o que Jotão, filho de Gideão, tinha dito que ia acontecer quando os amaldiçoou. Irmãos, quando Deus fala, quando Deus usa um servo dele e a mensagem vem direto de Deus, a mensagem não falha, irmãos, ela acontece. Por isso que é fácil você
discernir, né, o que é uma mensagem de Deus, o que é um falso profeta ou não. Se ele derramar uma profecia, se ele falar uma profecia para você que Deus falou, se não acontecer, meu irmão, não é de Deus. Não é de Deus. A gente vê isso, o exemplo disso aqui. O que Jotão falou, ali que veio de Deus, né, veio dos céus diretamente para o coração dele, e ele expôs o que Deus mandou falar, aconteceu do mesmo jeito que ele falou. Então isso é uma mensagem direta de Deus. Amém? Tolá e Jair. Capítulo 10. Depois de Abimeleque, Tolá, filho de Puá e neto de Dodo, veio libertar o povo de Israel. Ele era da tribo de Isacar e morava na cidade de Samir, na região montanhosa de Efraim. Tolá foi líder de Israel durante 23 anos. Depois morreu e foi sepultado em Samir. Em seguida apareceu Jair, da terra de Gileade. Jair foi líder de Israel durante 22 anos. Ele tinha 30 filhos que montavam 30 jumentos. Os seus filhos tinham 30 cidades na região de Gileade. Elas são chamadas até hoje de cidades de Jair. Jair morreu e foi sepultado em Camon. Os amonitas escravizam o povo de Israel. E mais uma vez os israelitas pecaram contra Deus, o Senhor. Mais uma vez, né, irmãos? Adoraram o deus Baal de várias cidades, a deusa Astarote e também os deuses da Síria, de Sidom, de Moabe, de Amon e dos filisteus. Aqui parece que a gente está lendo novamente, meus irmãos, mas olha a desobediência do povo. Em ficar tropeçando na mesma pedra todas as vezes. E aqui a gente conhece também a grande misericórdia de Deus para com o ser humano, para com o seu povo. Então ele ficou muito... Eles abandonaram o Senhor e deixaram de adorá-lo. Então ele ficou muito irado com os israelitas e deixou que sofressem nas mãos dos filisteus e dos amonitas. Naquele mesmo ano eles derrotaram os israelitas e os escravizaram. Durante 18 anos, eles escravizaram todos os israelitas que viviam em Gileade, a leste do rio Jordão, na terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o rio Jordão para lutar contra as tribos de Judá, de Benjamim e de Efraim. E assim Israel passava por uma grande aflição. Então os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor, orando assim: Nosso Deus, nós pecamos contra ti, porque te deixamos e adoramos outros deuses dos cananeus. E o Senhor respondeu: No passado, os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas escravizaram vocês, e vocês me pediram socorro, e eu os salvei deles. Mas assim mesmo vocês me abandonaram e adoraram outros deuses. Por isso eu não vou mais ajudá-los. Agora peçam socorro aos deuses que vocês escolheram, que eles os ajudem quando vocês estiverem em dificuldades. Mas o povo de Israel respondeu: De fato nós pecamos. Faze de nós o que quiseres, mas salva-nos hoje, por favor. Então eles jogaram fora os seus deuses estrangeiros e adoraram a Deus, o Senhor. E ele teve pena deles por causa da situação difícil em que estavam. Então o exército amonita veio e acampou em Mispa. E os chefes e o povo de Gileade combinaram que o homem que comandasse os israelitas na luta contra os amonitas seria o chefe dos moradores de Gileade. Mais uma vez o povo clama e Deus teve pena e respondeu. Meu irmão, Deus nunca nega um clamor quando ele é feito de verdadeiro arrependimento, quando o clamor é feito com toda a alma, com todo o coração. Deus nunca deixa de te responder. Amém? Então, mesmo que a sua oração esteja demorando a ser respondida, o silêncio de Deus também é resposta, meu irmão. Aleluias. Jefté, capítulo 11. Jefté, da região de Gileade, era um soldado valente. O seu pai se chamava Gileade e a sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade
também teve filhos. Quando cresceram, eles expulsaram Jefté, dizendo: você não vai herdar nada do nosso pai, porque é filho de outra mulher. E Jefté fugiu dos seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Lá, alguns homens ordinários se juntaram a ele e andavam juntos. Algum tempo depois, os amonitas foram guerrear contra o povo de Israel. Quando isso aconteceu, os chefes de Gileade foram buscar Jefté na terra de Tobi e disseram: venha com a gente e seja o nosso chefe na guerra contra os amonitas. Jefté respondeu: eu sei que vocês me odeiam, e odeiam tanto que me fizeram sair da casa do meu pai. Como é que vocês vêm me pedir ajuda, agora que estão em dificuldade? Nós viemos falar com você porque queremos que comande todo o povo de Gileade na luta contra os amonitas. Responderam eles. Jefté disse: se me levarem de volta para casa a fim de lutar contra os amonitas, e se o Senhor Deus me der a vitória, eu serei governador de vocês, está certo? Eles responderam: sim, nós fazemos como você diz. O Senhor é a nossa testemunha. Aí Jefté foi com os chefes de Gileade e o povo o colocou como governador e chefe. E em Mispa, na presença do Senhor, Jefté fez o povo jurar que faria tudo o que havia sido dito. Então Jefté enviou mensageiros ao rei dos amonitas. Os mensageiros disseram: o que é que vocês têm contra mim? Por que invadiram o meu país? O rei dos amonitas respondeu: quando os israelitas saíram do Egito, tomaram a minha terra desde o rio Arnon até os rios Jaboque e Jordão. Agora, sem luta, vocês devem devolver a minha terra. Jefté mandou outros mensageiros ao rei dos amonitas com a seguinte resposta: o povo de Israel não tomou a terra de Moabe nem a terra de Amon. Quando os israelitas saíram do Egito, foram pelo deserto até o golfo de Acaba, e daí até Cádiz. Eles mandaram mensageiros ao rei dos edomitas, pedindo licença para passar pelas suas terras, mas ele não deixou. Então os israelitas pediram a mesma coisa ao rei de Moabe, porém ele não deixou. Por isso os israelitas ficaram em Cádiz. Eles foram pelo deserto, rodearam a terra dos edomitas e dos moabitas e chegaram até a parte leste de Moabe, no outro lado do rio Arnon. Acamparam ali, mas não atravessaram o rio, porque estava na fronteira de Moabe. Aí os israelitas mandaram mensageiros a Seom, o rei amorreu de Hesbom, e pediram licença para atravessar aquele país a fim de poderem chegar à sua terra. Mas Seom não deixou. Levou todo o seu exército, acampou em Jaza e atacou o povo de Israel. Mas o Senhor, o Deus de Israel, fez com que os israelitas derrotassem Seom e todos os seus homens. E assim os israelitas conquistaram toda a terra que era dos amorreus. Tomaram toda a terra dos amorreus, desde o rio Arnon ao sul até o rio Jaboque, ao norte, e desde o deserto a leste até o rio Jordão, a oeste. Assim foi o Senhor, o Deus de Israel, quem expulsou os amorreus para o seu povo, os israelitas. E agora vocês querem tentar tomar a terra de volta? Podem ficar com tudo o que Quemos, o Deus de vocês, lhes deu. Mas nós vamos ficar com tudo o que o Senhor nosso Deus conquistou para nós. Você pensa que é melhor do que Balaque, filho de Zippor, que era rei de Moabe? Será que alguma vez ele desafiou Israel? Quando foi que ele guerreou contra nós? Durante 300 anos o povo de Israel morou em Hesbom e Aroé. Morou também nas cidades vizinhas e em todas as outras cidades das margens do rio Arnon. Por que foi que vocês não tomaram essas cidades de volta durante todo esse tempo? Não, eu não fiz nada de errado contra vocês. Vocês é que fazem o mal, querendo lutar contra mim. O Senhor é o juiz. Ele decidirá hoje entre os israelitas e os amonitas. Mas o rei dos amonitas não quis ouvir a mensagem que Jefté havia mandado. Então o Espírito do Senhor dominou Jefté, e ele atravessou Gileade e Manassés e voltou para Mispa, em Gileade. Dali foi para Amon e prometeu ao Senhor o seguinte: se fizeres com que eu vença os amonitas, eu queimarei em sacrifício aquele que sair primeiro da minha casa para me encontrar quando eu voltar da guerra. Eu o oferecerei em sacrifício a ti. Olha a promessa de Jefté, hein? Olha isso.
Se fizeres com que eu vença os amonitas, ou seja, o que ele está falando aqui, Senhor, se você me der a vitória contra os amonitas, quando eu voltar para casa, o primeiro que vir me receber, o primeiro que vir me abraçar, o primeiro que me receber na minha casa com alegria, eu vou oferecê-lo em sacrifício ao Senhor. Olha essa promessa, irmãos. Ele tinha uma família e ele não importava ali quem iria sair. Amém? Ele estava aqui dedicando ao Senhor um sacrifício, um grande sacrifício. Olha isso, irmãos. Vocês vão ver aqui que quem sai é a filha dele. Então Jefté atravessou o rio para lutar contra os amonitas, e o Senhor lhe deu a vitória. Ele derrotou os amonitas, desde Aroé até perto de Minite, 20 cidades ao todo, e continuou até Betel, até Abel-Queramim. Houve uma grande matança e os israelitas derrotaram os amonitas. A filha de Jefté. Olha aí, irmãos. Quando Jefté voltou para sua casa em Mispa, a sua filha saiu ao seu encontro, dançando e tocando pandeiro. Era filha única. Ele não tinha mais nenhuma filha ou filho. Quando Jefté a viu, ficou desesperado, rasgou as suas roupas e disse: "Ah, minha filha, você está partindo o meu coração. Por que tem de ser você quem vai fazer sofrer? Quem me vai fazer sofrer? Eu fiz uma promessa a Deus, o Senhor, e não posso voltar atrás." Olha isso, irmãos. Ela respondeu: "Se o Senhor fez uma promessa ao Senhor Deus, faça de mim o que prometeu. Pois o Senhor Deus deixou que o Senhor se vingasse dos nossos inimigos, os amonitas." E continuou: "Só peço uma coisa. Deixe que eu vá com as minhas amigas pelos montes e chore durante 2 meses, porque nunca chegarei a ser mãe." E o pai deixou que ela fosse por 2 meses. Então ela e as suas amigas saíram pelas montanhas, chorando porque ela nunca chegaria a ser mãe. Depois dos 2 meses, ela voltou para o pai, e ele fez o que havia prometido a Deus. Assim ela morreu virgem. Daí veio o costume de as mulheres israelitas saírem durante 4 dias, todos os anos, para chorar pela filha de Jefté. Olha, irmãos, ele cumpriu a promessa. Por mais grande que seria o voto, que tinha sido o voto que ele fez a Deus, ele cumpriu o seu voto. Ele deu a sua filha, a sua única filha, como sacrifício. Ah, meus irmãos, esse homem foi fiel, viu? Aleluias, glória a Deus. E é de grande honra, para ele. Ele fez com muita honra. E a colheita é muito grande, irmãos? A colheita é muito grande. Jefté e a tribo de Efraim. O que levamos em conta aqui também, irmãos, voltando ao texto aqui um pouquinho, é a obediência da filha dele. Ela não negou, ela não saiu correndo, ela não ficou desesperada. Ela só falou: "Olha, pai, deixe que eu saia por 2 meses para chorar com as minhas amigas, para orar, porque eu não vou ser mãe, eu não vou ter esse privilégio." E ela foi obediente. Foi aos 2 meses e voltou novamente para o seu pai. Amém? Então, a gente vê aqui uma obediência que já vinha de casa, Ela era obediente, com certeza, porque o pai ensinou a ser obediente. Jefté ensinou ela a ser obediente a Deus. Amém? E assim também nós, como pais de família, devemos fazer com a nossa família. Antes de nossos filhos serem formados, antes de nossos filhos serem policiais, bombeiros, ter uma vida financeira boa, a gente tem que pensar que eles têm que ser homens e mulheres de Deus. Porque hoje em dia a gente quer criar os nossos filhos só para eles terem um bom salário, para eles terem uma boa vida. A gente pensa: o que eu sofri, eu não quero que os meus filhos sofram. Eu não quero que os meus filhos passem dificuldade financeira. Mas, irmãos, mais importante que tudo isso é o seu filho ou a sua filha crescer na presença de Deus. Priorize Deus na vida dos seus filhos. Ensinem aos seus filhos a serem obedientes a Deus. Esse é o principal das coisas. Porque, como diz em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se os seus filhos e filhas forem ensinados a andar sempre no caminho do Senhor, eles nunca se desviarão dele. Amém? Eles vão ser bem-sucedidos.
porque buscando o reino de Deus primeiro, nada vai faltar para eles. Amém? É só um atento aqui que eu estou dando para vocês, que o Espírito Santo, né, me tocou aqui para falar. Jefté e a tribo de Efraim, capítulo 12. Os homens da tribo de Efraim se reuniram para lutar. Eles atravessaram o rio Jordão para o lado de Zafon e disseram a Jefté: por que é que você saiu para combater os amonitas e não nos chamou para irmos também? Por causa disso nós vamos queimar a sua casa com você dentro. Mas Jefté respondeu: eu e meu povo tínhamos uma briga séria com os amonitas. Chamei vocês, mas vocês não me livraram deles. Quando vi que vocês não iam me ajudar, arrisquei a vida e fui combater contra eles. E o Senhor Deus me deu a vitória. Então por que é que vocês vêm agora lutar contra mim? Aí Jefté juntou todos os homens de Gileade. Eles guerrearam contra os homens de Efraim e os derrotaram. Fizeram isso porque os efraimitas tinham dito: vocês, gileaditas, que moram nas terras de Efraim e de Manassés, são desertores de Efraim. Para não deixar que os efraimitas passassem, os gileaditas tomaram os lugares onde o rio Jordão podia ser atravessado. Quando algum efraimita que estava tentando escapar pedia para atravessar o rio, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se ele respondia que não, eles o mandavam dizer a palavra Shibolete. Mas se ele dizia Sibolete, porque não podia falar direito a palavra, então o agarravam e matavam ali mesmo, na beira do rio Jordão. Naquela ocasião, foram mortos 42.000 efraimitas. Jefté, o gileadita, governou Israel durante 6 anos. Então morreu e foi sepultado na sua cidade natal, em Gileade. Ibissã, Elon e Abdon. Depois de Jefté, Ibissã, da cidade de Belém, governou o povo de Israel. Ele tinha 30 filhos e 30 filhas. Deixou que as 30 filhas casassem com rapazes de fora do seu grupo de famílias, e trouxe 30 moças de fora para casarem com seus filhos. Ibissã governou Israel 7 anos. Então morreu e foi sepultado em Belém. Depois de Ibissã, Elon, que era da tribo de Zebulon, governou Israel 10 anos. Então morreu e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois de Elon, Abdon governou o povo de Israel. Ele era filho de Iliel, da cidade de Piratom. Abdon tinha 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos. Ele governou Israel 8 anos. Então morreu e foi sepultado em Piratom, que fica na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. O nascimento de Sansão. Capítulo 13. Os israelitas pecaram outra vez, meus irmãos, a história se repete. Outra vez contra Deus, o Senhor. E por isso ele deixou que sofressem 40 anos nas mãos dos filisteus. Havia um homem chamado Manoá, que era da cidade de Zora e pertencia à tribo de Dan. A sua mulher não podia ter filhos. O anjo do Senhor apareceu a ela e disse: você não podia ter filhos e por isso nunca foi mãe. Mas agora você ficará grávida e terá um filho. Não tome vinho, nem cerveja e não coma nenhuma comida proibida, porque você ficará grávida e dará à luz a um filho. Não corte nunca o cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus como nazireu, desde o dia do seu nascimento. Aleluia, irmãos. Olha aí, para as pessoas que são a favor do aborto, a gente vê aqui que Deus escolhe as pessoas antes mesmo delas nascerem. Antes de serem geradas no ventre, Deus já escolhe. Deus já vê a vida. Amém? Deus estava aqui separando Sansão para a obra dele, antes mesmo dele nascer. Então, meus irmãos, é vida que está sendo gerada. Um cristão não pode ser a favor do aborto. É antibíblico. Amém? Nós vimos aqui Deus escolher Sansão, como também Jeremias. Ele fala para Jeremias: olha, antes mesmo do ventre da sua mãe, eu te escolhi. Então, meus irmãos, que sejamos defensores, contra essa lei. Que venhamos defender a palavra de Deus. Que venhamos, meus irmãos,
ser contra o aborto, defender as pessoas que lutam contra o aborto. Tem pessoas lá em cima que lutam a favor nosso no governo, lutam contra esse governo, contra esses governantes que são contra a palavra de Deus, que são a favor do aborto. Então nós temos que ajudar essas pessoas, orando por elas, votando em pessoas certas, amém? Pessoas que defendem a família tradicional, pessoas que são contra o aborto, amém? Vimos aqui Deus escolhendo Sansão antes mesmo do seu nascimento. Ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Então a mulher procurou o marido e disse: um homem de Deus falou comigo. Ele parecia um anjo de Deus, e isso me deixou apavorada. Eu não perguntei de onde ele vinha, e ele não me disse como se chamava, mas prometeu que eu ficarei grávida e que terei um filho. E mandou que eu não beba vinho, nem cerveja, e não coma nenhuma comida proibida, pois o menino será dedicado a Deus como nazireu por toda a vida. Então Manoá orou ao Senhor, dizendo: ó meu Deus, peço que me mandes de volta o homem de Deus que enviaste, para ele nos dizer o que devemos fazer com o menino quando nascer. Deus fez o que Manoá pediu. O anjo apareceu de novo à sua mulher, quando ela estava sentada no campo, e o marido não estava por perto. Então ela correu depressa para o lugar onde ele estava e disse: o homem que falou comigo outro dia apareceu novamente. Manoá se levantou e seguiu a mulher. Foi até onde estava o homem e perguntou: você é o homem que falou com a minha mulher? Sim, respondeu ele. Então Manoá disse: quando acontecer o que você falou, como é que o menino deverá agir? O que deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu: a sua mulher deve fazer tudo o que eu já disse a ela. Não vai comer nada que seja feito de uvas, não vai tomar nem vinho nem cerveja e não vai comer nenhuma comida proibida. Ela deve fazer tudo o que eu disse. Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor e disse: por favor, não vá embora ainda. Espere que nós vamos cozinhar um cabrito para você. Se eu ficar, não comerei a sua comida, respondeu o anjo. Mas se você quiser prepará-la, então queime-a como oferta ao Senhor. Manoá disse: qual é o seu nome? Nós precisamos saber para poder prestar-lhe uma homenagem quando acontecer aquilo que você disse. Por que você quer saber o meu nome? Perguntou o anjo. O meu nome é um mistério. Então Manoá pegou o cabrito e cereais e os ofereceu numa pedra ao Senhor, o Deus dos mistérios. Enquanto as chamas subiam do altar, Manoá e a sua mulher viram o anjo do Senhor subir para o céu. Aleluia! No meio das chamas. Aí se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Manoá e a sua mulher nunca mais viram o anjo. E Manoá compreendeu que aquele homem era o anjo do Senhor. Oh, glória a Deus! Ah, irmãos, a palavra de Deus é tremenda. A palavra de Deus é tremenda. Então disse a mulher: nós vamos morrer porque vimos Deus. Porém ela respondeu: se o Senhor nos quisesse matar, não teria aceitado nossas ofertas. Ele não nos teria mostrado tudo isso, nem falado todas essas coisas. A mulher de Manoá deu à luz a um filho e pôs nele o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Sansão estava no campo de Dan, entre Zora e Estaol, quando começou a sentir que o Espírito do Senhor o dirigia. Aleluias, meu irmão. O Espírito do Senhor quer dirigir você. O Espírito do Senhor quer te ajudar. Então dê espaço para Ele. Ele não é invasor. Amém? A palavra de Deus fala: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo e você comigo. Meus irmãos, o Espírito Santo está batendo na porta do seu coração. Abra e deixe Ele entrar na sua vida, para você ver a diferença que vai ser. Se entregue no oceano do Espírito, mas não fique no raso. Navegue nesse oceano e entre na presença de Deus. Entre em oração. Quando você acessa aquele lugar que você não consegue falar nada, você consegue só chorar. Só chorar e escutar a voz do Espírito Santo, porque você está ali pisando nos santos dos santos, meu irmão. E quem pisa nesse lugar não quer estar em outro lugar.
Então se entregue a Deus no seu devocional diário. Se entregue a Deus em oração. Aleluias. Mesmo que você não esteja querendo, mesmo que a sua carne esteja querendo que você não vai orar, que você não pratique o seu devocional, renuncie à vontade da carne. Negue-se a si mesmo e você vai ver o agir do Espírito Santo na sua vida. Aleluias. O casamento de Sansão. Capítulo 14. Sansão desceu até a cidade de Tímina e ali viu uma moça filisteia. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: Eu vi em Tímina uma jovem filisteia. Peçam essa moça para mim, porque eu quero casar com ela. Mas o seu pai e a sua mãe responderam: Por que é que você foi procurar mulher no meio dos filisteus, aquela gente que não pratica a circuncisão? Será que você não podia achar mulher no meio dos nossos parentes ou entre o nosso povo? Mas Sansão disse a seu pai: É aquela moça que eu quero, é dela que eu gosto. O seu pai e a sua mãe não sabiam que era o Senhor Deus que estava orientando Sansão para fazer aquilo. Deus estava procurando uma oportunidade para atacar os filisteus, que naquele tempo dominavam o povo de Israel. Sansão desceu com seus pais até a cidade de Tímina. Quando estavam passando pelas plantações de uvas de Tímina, um leão novo veio rugindo para cima dele. Mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte. Com as suas próprias mãos, Sansão despedaçou o leão como se fosse um cabrito, porém não contou nem ao seu pai nem à sua mãe o que havia feito. Aleluia, irmãos. A força não vem dele, a força vinha de quem? Do Espírito de Deus. Então ele foi conversar com a moça e gostou dela. Poucos dias depois, Sansão voltou lá para casar com ela. Saiu da estrada para dar uma olhada no leão que havia matado, e ficou espantado ao ver um enxame de abelhas e mel dentro do corpo do animal morto. Então tirou o mel com as mãos e saiu comendo. Foi até onde estavam o seu pai e a sua mãe, e lhes deu um pouco. E eles comeram. Porém Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. O pai de Sansão foi à casa da moça, e Sansão deu um banquete ali, como era costume dos moços. Quando os filisteus o viram, trouxeram 30 rapazes para festejar com ele. E Sansão lhes disse: Eu tenho uma adivinhação para vocês. Aposto 30 túnicas de linho puro e 30 roupas finas que antes de se passarem os 7 dias da festa de casamento, vocês não me darão a resposta. Eles responderam: Diga qual é a adivinhação. Sansão disse: Do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. 3 dias depois, ele ainda não havia encontrado eles. 3 dias depois, eles ainda não haviam encontrado a resposta para a adivinhação. No 4º dia, disseram à mulher de Sansão: Dê um jeito de fazer o seu marido dar a resposta da adivinhação. Se você não fizer isso, nós vamos pôr fogo na casa do seu pai e vamos queimar você junto. Vocês só nos convidaram para poder nos roubar, não foi? Aí a mulher de Sansão lhe disse, chorando: Você não me ama? Você me odeia? Você deu uma adivinhação aos meus amigos e não me contou a resposta. Eu não contei nem para o meu pai nem para minha mãe, respondeu ele. Por que você acha que eu iria contar para você? Então ela chorou durante os outros dias da festa. No 7º dia, como a mulher não parava de insistir, ele disse a resposta. E ela contou aos seus amigos. Assim, no 7º dia, antes de anoitecer, os homens da cidade disseram a Sansão: Que coisa é mais doce do que o mel? E o que é mais forte do que o leão? Sansão respondeu: Se vocês não tivessem conversado com a minha mulher, não saberiam agora a resposta. Então o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte, e ele desceu até Asquelon e ali matou 30 homens. Tirou as roupas finas que eles vestiam e as deu aos rapazes que tinham respondido à adivinhação. Depois voltou para a casa do seu pai, furioso com o que havia acontecido. E a mulher de Sansão foi dada ao homem que tinha sido o seu padrinho de casamento. Aleluia, meus irmãos.
chegamos ao fim da leitura de hoje, né, que começamos a conhecer a história de Sansão. Eu acho que a maioria das pessoas conhece, né, Sansão. É muito falado, é muito conhecida a história dele, Sansão e Dalila. E a gente vai percorrer aqui e vai conhecer a história, né? A desobediência também de Sansão, as falhas, os erros, como eu sempre digo, para a gente não cometê-los também. Amém? Então essa foi a palavra de hoje. Que você continue meditando nessa palavra, né? O dia todo, o resto do dia. Medite nessa palavra. Amém? Não fique sem meditar. Já que você acabou de escutar, acabou de ler, medite na palavra, fique pensando na palavra, fique pedindo a Deus interpretação, fique pedindo ao Espírito Santo que venha testificando essa palavra cada vez mais no seu coração, para você receber interpretação e conhecimento que o Espírito Santo quer te dar, que é o chamado, né, o alimento sólido. É o alimento sólido que Ele quer te dar. É o conhecimento total da palavra de Deus. Aleluias? Então, meus irmãos, um forte abraço. Mais uma vez, desculpe pela rouquidão da minha voz. Desculpe, né, porque eu estou tossindo, eu estou meio gripado, mas que Deus, né, venha nos curar. Ore por mim, amém? E daqui eu oro por vocês. Um forte abraço e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Que o Espírito Santo sempre faça morada no coração de cada um de vocês. Até mais.